Bom dia a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você a abrir comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versos de número 29 e 30. A palavra de Deus diz assim: Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. Quero intitular a nossa reflexão nesse dia como De Frente com a Oposição. Nós observamos no relato do livro de Atos dos Apóstolos que Jesus Cristo já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia sido ascenso aos céus. E é interessante que, num determinado dia, Pedro e João estão indo ao templo para orar, e a Bíblia Sagrada nos diz que era a hora nona, ou seja, era às 3 horas da tarde. E naquele dia em especial, por alguma razão, aquele homem que estava à porta do templo há necessariamente mais de 30 anos, um homem paralítico, ele pede para Pedro, ele pede para João uma esmola. E Pedro e João, ao olhar para aquele homem, vão dar uma resposta para aquele rapaz, dizer para ele que eles não tinham ouro, que eles não tinham prata, mas o que eles tinham, eles o dariam. E esse homem cria uma expectativa, vai esperar receber algo. Pedro olha dentro dos olhos daquele homem e vai dizer para aquele cidadão: Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o texto sagrado nos diz que imediatamente aquele homem se levantou, andou, entrou no templo e ele pulava, saltitava, glorificava a Deus. E é interessante que esse acontecimento, em pouquíssimo tempo, as notícias elas vão correr, a população de Jerusalém fica sabendo disso. E, inclusive, essa notícia vai chegar às autoridades de Jerusalém. E quando essas notícias chegam, então, às autoridades de Jerusalém, a palavra de Deus vai nos falar no capítulo número 4, que no dia seguinte eles se reuniram em Jerusalém. As autoridades, os anciãos, os escribas. E ali estavam reunidos o sumo sacerdote Anás, estava ali Caifás, estava João, estava Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Esses, por sua vez, reunidos em conselho, então vão buscar um plano para tentar intimidar as pessoas que estavam fazendo a obra de Deus, que estavam anunciando que Jesus salva, estavam anunciando a obra do Deus Todo-Poderoso. E esses homens, então, eles resolvem prender o João, prender o Pedro. E quando eles soltam João e Pedro, que haviam passado um dia na cadeia, eles então tentam intimidá-los, vão ameaçá-los para que não pregassem a palavra de Deus, para que não anunciassem Jesus às pessoas. O que acontece? Diante da ameaça desses homens, diante talvez do momento tão complicado que eles estavam vivendo, da afronta, o Pedro e o João, ao invés de se submeterem a essas ameaças, de parar de fazer a obra de Deus, de anunciar que Jesus é capaz de salvar, eles vão dizer para essas autoridades que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, a palavra de Deus ela vai nos mostrar que nós temos que ser submissos às autoridades. Mas a única situação em que nós temos amparo para que nós não venhamos a nos submeter a alguns julgos é quando isso vai contra a vontade de Deus. E diante disso, nós temos total amparo da parte de Deus. Nós podemos observar uma coisa aqui, a qual eu e você podemos colocar em prática para as nossas vidas. Você, quando está de frente com a oposição,
Você tem duas situações e uma é aquela que muitas pessoas hoje, de forma equivocada, têm feito. Diante da oposição, muitas pessoas às vezes recuam. Muitas pessoas às vezes acabam por, até mesmo inclusive, fazer uma oração a Deus. Senhor, me livra dessa situação. Senhor Deus, me ajuda a sair dessa situação. Mas não foi essa a oração que Pedro e que João fizeram. Pedro e João, pelo contrário, pediram a Deus para que ele os ajudasse a enfrentar aquela situação. E talvez seja isso que eu e você, a partir de hoje, precisamos fazer. Ao invés de pedir para Deus nos livrar das nossas dificuldades, dos nossos problemas, dos nossos enfrentamentos, eu e você temos que pedir a Deus para que nos ajude a enfrentá-las, a ter êxito. E por fim, nós vamos perceber que, porque isso fizeram Pedro e João, houve um acréscimo de mais de 5.000 pessoas que começaram a acreditar em Jesus. Tenha você a certeza que a partir do momento em que você aprender a pedir a Deus para te ajudar a enfrentar as suas dificuldades, os resultados que você vai obter a partir disso serão os mais grandiosos que você possa imaginar. Que Deus possa te abençoar durante todo esse dia.